Seja bem-vinda, bem-vindo ao nosso encontro de reflexões bíblicas dessa semana. O Evangelho é João, capítulo 20, versículos de 1 a 9. Jung Mussung nos convida a refletir a partir da questão do papel de Maria Madalena e Pedro na igreja e na ressurreição de Jesus. Eu vou ler a passagem bíblica aqui na minha versão, da minha tradução da Bíblia, mas nós vamos ler 2 versículos a mais, porque ele permite a reflexão ser mais compreensível ao final. Acompanhe aí no seu texto na sua casa. Eu vou ler aqui na minha, diz assim: No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Ela viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo que Jesus amava. E disse para eles: Tiraram do túmulo o Senhor e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro e o outro discípulo saíram e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Inclinando-se, viu os panos de linho no chão, mas não entrou. Então, Pedro, que vinha correndo atrás, chegou também e entrou no túmulo. Viu os panos de linho estendidos no chão e o sudário que tinha sido usado para cobrir a cabeça de Jesus. Mas o sudário não estava com os panos de linho no chão, estava enrolado no lugar à parte. Então, o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo entrou também. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a escritura que diz: ele deve ressuscitar dos mortos. Os discípulos, então, voltaram para casa. Maria tinha ficado fora, chorando junto ao túmulo. Enquanto ainda chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Jung, é um evangelho conhecido, cheio de imagens simbólicas que a gente costuma refletir no contexto dessa reflexão, mas você está propondo fazer uma interpretação teológica sobre esses personagens da história. Qual que é, então, a proposta de chave de leitura para esse evangelho? Primeira coisa, né? O título, por que ou é domingo de ressurreição? Então, normalmente o pessoal discute ressurreição, porque é que nós colocamos igreja no meio do título, né? Junto igreja e ressurreição, e essa relação entre Maria Madalena e Pedro. Bom, há uma novidade, há uma coisa meio estranha no Evangelho de João, porque no Evangelho de Mateus, Lucas e Marcos, que trata da ressurreição e do túmulo, não há nenhuma fala sobre Pedro e João nessa passagem, né? Então, por que é que está aí? Então, eu acho que essa é uma pergunta importante, né? O que está acontecendo? É uma coisa que só João sabia e os outros não sabiam? Ou é uma discussão teológica diferente do que a gente imagina de um livro de história, que para dizer aconteceu isso naquele dia, naquele lugar, né? Então, porque é uma leitura teológica, primeira coisa, né? Então, acho que assim, a chave para a gente entender vem no finalzinho desse texto, do versículo 9, quando diz que os discípulos ainda não tinham entendido a Escritura, o que dizia antes sobre a ressurreição de Jesus. Então, não entender a Escritura é comum. E a gente também, no mundo de hoje, a gente lê texto do Evangelho ou da Bíblia pensando como se fosse, não, está isso. Se diz que está escrito, é porque aconteceu. E acha que basta descrever e tem o conhecimento do que Jesus está, ou a Bíblia quer dizer, né? Então, Alan, eu acho que tá com o teu som está entrando, então, se você... tá. Então, eu acho que essa é uma questão... Então, tá. O que é a importância de entender a dimensão espiritual da Bíblia ou dos evangelhos, né? Isto é, o evangelho, como nós temos falado várias vezes, não é descrição, mas é um tipo de catecismo ou de uma reflexão teológica espiritual para dizer o que é que Jesus ensinou que fez. E para entender aquilo que Jesus fez mais do que meramente a gente vê com os olhos, a gente precisa usar linguagens simbólicas para dizer, olha, isto é a mesma coisa quando a gente vai falar sobre o amor,
que a gente teve, não dá para descrever, olha, meus olhos mexeram desse jeito, eu comprei essa flor. É, a gente perde o que é o que é fundamental. Então, o que é fundamental dessa narrativa não é se aconteceu ou não aconteceu, se por que ele fala disso ou não. E aí uma coisa interessante é que, assim, a Maria Madalena é conhecida por todos os evangelhos como aquela que foi a primeira a ver Jesus ressuscitado e vai avisar os discípulos. Nesse texto de João, dessa parte que você leu até versículo 9, a Maria Madalena não tem importância. Ela chega de ouvir algo estranho, sai correndo. João e Pedro é que viram pessoas importantes, atores importantes da narrativa. E no versículo 11, volta dizendo, a Maria Madalena está lá no templo, no túmulo, chorando, aí aparecem 2 anjos, e aí continua, se você for ver, aí depois vai falar com Jesus, Jesus mostra que era ele, aí ela descobre. Então, de repente, a história é comum, que aparece em Lucas, Mateus. Então, aí a gente vai perguntar, por que é que o João colocou essa história no meio da narrativa da Maria Madalena? Então, eu estou usando um pouco essa imagem, dizendo, olha, quando a gente escreve um livro, eu, por exemplo, escrevo um livro, ou alguma coisa, depois faz uma visão, não, precisa botar esse negócio. E acontece muitas vezes de eu colocar no meio e não faço correção do todo. Né? No caso do Evangelho, eu acho que a revisão foi feita, levou bastante tempo, então essa colocação é proposital. Deixar claro que, olha, a gente colocou um problema, uma coisa, para resolver um problema da comunidade. Mas a narrativa principal é da Maria Madalena. Eu acho que isso explica por que está essa coisa estranha. Então tá. Então qual é a questão central? Eu acho. A comunidade creu que o Espírito de Jesus está entre nós, com eles, na ressurreição. E aí, com o desenvolvimento, vem a pergunta: e qual é o lugar de Pedro? Então, a testemunha primeira da ressurreição é Maria Madalena. Ponto. Isso não é discutível. Então tá. Mas e o Pedro? Não, o Pedro foi aquele que Jesus escolheu para ser o líder dos discípulos. Sim, mas ele negou Jesus. Então, com certeza, isso foi um debate da comunidade e das igrejas. E aí, a reflexão, a experiência espiritual e a comunidade, inspirada por Espírito Santo, reconhece uma coisa importante, que Jesus ensinou sempre. As pessoas erram, porque todos nós somos pecadores, e são resgatados pelo arrependimento, e porque Deus tem essa misericórdia. Então, essa experiência do Pedro, eu errei, e essa afirmação, não, Deus, eu estou no caminho de Jesus. E aí, a narrativa do capítulo 21 vai parecer assim, Jesus aparece e fala para o Pedro, tu me amas? Pedro diz, amo o Senhor, o Senhor sabe que amo. Pedro, tu me amas? 3 vezes, ou para Jesus, olha, sinto muito, eu pisei na bola, mas olha, eu amo isto. Então repete, apacenta minhas ovelhas. Então, isto aparece antecipadamente do capítulo 21 nessa narrativa. Então, Pedro viu Jesus ressuscitado. É essa experiência fundamental. Que o Paulo vai dizer também, eu também vi Jesus ressuscitado. Porque ver Jesus ressuscitado é uma experiência espiritual, não é dos olhos. Eu estou sem óculos, não vi quem é que estava na minha frente. Não é isto. É uma experiência espiritual. E para explicar isso para a comunidade, porque essa é a função do Evangelho,
explicar aquilo que é espiritual na experiência da comunidade, no acompanhamento de Jesus, que viveu com ele e não viveu com Jesus, não somente enquanto Jesus estava de corpo e carne, de carne, né? Mas também espiritualmente na comunidade após a ressurreição. Então, após a ressurreição, o Espírito de Jesus continua. E essa explicação, essa narrativa é que eu acho que é a colocação desse evangelho, dessa narrativa de Pedro e João. E por que essa do Pedro e João? Para confirmar, o Pedro tem prioridade na comunidade, na igreja. O João é o amado, né? É considerado, assim, esse é o caçula, né? Mas na relação da igreja, Pedro é importante. Então, nós temos Maria Madalena, é a primeira testemunha, aquela que anuncia da ressurreição, mas na dinâmica da igreja, porque depois a comunidade precisa continuar. Sou contra a igreja, gente. Não dá para testemunhar a ressurreição de Jesus sem uma comunidade organizada, que a gente chama de igreja. E na organização da igreja, o Pedro tem um papel fundamental. É o líder. Essa eu acho que é a leitura que a gente pode fazer dessa relação entre ressurreição e igreja do Pedro e Maria Madalena. Te convence? Então, acho que sim. Deixa eu ver se eu acompanhei o raciocínio. Seria algo na narrativa da ressurreição. A comunidade inclui uma passagem que é essa história dos dois que correm, um chega e um entra, que tradicionalmente a gente conhece. Essa passagem seria a expressão de uma reflexão da comunidade reconhecendo um papel do Pedro. A pergunta é, bem, ele tem inclui um papel para o Pedro e para o João nesse momento. Só que me parece que nenhum dos três ainda tinham entendido, ou não entenderam, não entenderam ainda, né? Ainda não, não, eles estão dizendo, tá, isso. Depois a narrativa continua, né? Porque os dois voltam para casa e a Madalena fica por lá. E quando ela vê os anjos, ela reclama que não sabe para onde o levar. Ou seja, a comunidade ainda não tinha entendido o que era de fato a ressurreição. Porque a primeira coisa importante, né? Na expectativa, na época, essa coisa da ressurreição era uma expectativa que não muito claro, primeiro. E segundo, a ideia de ressurreição de alguém que foi crucificado, que era considerado pecador, derrotado, não faz sentido. Porque a expectativa judaica dos que acreditavam na ressurreição era ressurreição de quem tem, entre as poder de Deus para trazer o reino de Deus. Então era alguém que tinha força, poder de Deus. Quando Jesus morre na cruz, o pessoal diz, não era ele, porque morreu, não venceu. A Maria Madalena vai lá, e outras duas mulheres vão, não porque tinha expectativa da ressurreição, porque amava Jesus e tinha que terminar de fazer o ritual da morte. E foi chorar lá. Então, é o amor delas que leva aí, e daí tem a grande surpresa. Nossa, Jesus ressuscitou. Mas aí leva um tempo para entender o que significa isso. Daí vai aparecer a narrativa da comunidade, dos discípulos de Emaús, às vezes que Jesus aparece, e para dizer, olha, como é... Tá, isso, Jesus apareceu, ótimo, ressuscitou. O que isso significa? Porque você tem uma expectativa e as coisas não funcionam. Então, como é que a gente explica isso? Esse é o processo do evangelho, explicar o que aconteceu. E porque os judeus, ainda hoje, nós temos no mundo de hoje, pensam, não, se Deus está com Jesus, e estou com Jesus, nós vamos vencer. Por quê? Porque Jesus é poderoso, de Deus vai vencer. Espera aí, mas não é por isso que quem perdeu não é de Deus. Mas Jesus morreu na cruz. Então, todo ensinamento de Paulo que fala, que ensina muito é isso. Tudo em torno de, olha, a gente precisa entender a fé a partir de que Jesus morreu na cruz e foi ressuscitado. Como é que se dá a relação entre a ressurreição e a cruz?
Não é porque Deus quer matar, mas o Império Romano matou junto com o templo, mas Deus viu que ele era verdadeiramente justo, por isso ressuscitou. Essa é a fala do Pedro na primeiro anúncio no Pentecostes. Então, essa é a construção. Então, nesse momento que a gente está vivendo, preparando Semana Santa, é isso. A gente precisa entender com mais calma o que significa o crucificado ressuscitou. Então, eu gostei de duas coisas, só queria pedir para antes, quem está acompanhando a gente ainda não segue, se inscreve no nosso canal, inscreve lá, ajuda a gente a circular mais esses vídeos, né? Duas coisas interessantes, é que, bem, é toda uma caminhada, a comunidade ainda vai, depois da ressurreição, ainda vai levar um tempo para conseguir entender, todo mundo entender de fato o que significa essa ressurreição depois da cruz. E a outra coisa que você diz é não entender é tão normal que aparece muitas vezes na Bíblia. Muitas vezes no Evangelho se diz que não entendeu. Eu fiquei com a impressão, Jung, mesmo que tenha assim, uma reflexão teológica enfiada aí no meio da história da ressurreição, para devolver um papel do Pedro, que isso não tira a centralidade do papel das mulheres na primeira comunidade, porque no fundo Madalena é quem toma a iniciativa junto com as outras mulheres, e ela é a primeira a compreender o que significa a ressurreição. Isso é muito importante, né? Daí a gente mostra a dimensão da igreja. A igreja é feita de gente, né, com pecado, por isso que, aos poucos, numa sociedade machista, vai diminuindo a importância da mulher e sobe o dos homens. Agora, como é que a gente tem certeza que foram as mulheres que foram a primeira testemunha? Porque se não fosse verdade, as mulheres teriam desaparecido completamente. Teria apagado totalmente da história. Isso. Então, não se podia apagar. Então, você pode colocar outras coisas, falar menos, mas, fundamentalmente, o cristianismo nasce após a ressurreição de Jesus pelas obras e amor das mulheres. Bonito. A gente pode até aceitar que teologicamente tem o Pedro e o João correndo na frente, mas isso não tem força suficiente para negar na comunidade o papel que as mulheres tiveram. Jung, muito obrigado. Um abraço. Até a próxima semana.